Palavra de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento que o Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, o qual surgiu a água, e através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela data especial que temos de culto e adoração, porque reservamos esse dia para Te adorar, Te louvar, Te glorificar. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, deixando conosco a Tua palavra que nos orienta, que nos dá destino certo, nos dá capacidade de entendimento. Agora, Senhor Deus, fala conosco, nos orienta, nos ilumina no Teu Santo Espírito, para que a nossa caminhada seja segura em Ti mesmo. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça que Deus age soberanamente. É um cuidado que a palavra de Deus tem, nos chamando a atenção para um Deus que é soberano. E sempre quando você entrar numa igreja presbiteriana do Brasil, que tem uma doutrina baseada na doutrina reformada, você vai entender e compreender, no ponto de vista da palavra de Deus, que Deus age soberanamente. Não há nenhuma possibilidade que Deus não seja soberano. Em qualquer circunstância das nossas vidas, Deus sempre se mostrará soberano. E quando nós falamos que Deus é soberano, é que Deus decide todas as coisas. É Deus que dá a capacidade de realização para todos nós. E nada acontece fora desse universo de uma capacidade soberana de Deus de agir. Ainda que as circunstâncias nos pareçam fora de controle, Deus nunca, jamais abandona a sua posição soberana. Pedro está escrevendo aqui a sua segunda carta. A primeira carta foi uma carta que ele orienta o povo na perseguição. A segunda carta é uma carta de advertência pelo perigo de nós estarmos vivendo conduzidos por falsos mestres. Há uma doutrina que vige nessas igrejas que recebem esta carta, é uma carta circular, e essa doutrina diz que Deus não é tão soberano assim. E nós, com o nosso conhecimento, podemos chegar com a mesma capacidade de soberania
de decidir as coisas por nós mesmos. Quanto mais conhecimento, mais capacidade de me tornar soberano. E essa não é uma doença apenas do primeiro século, mas essa doença acompanha a igreja durante a vida dela toda. E diz o texto que nos últimos dias virão pessoas, e esses últimos dias é do primeiro dia que Jesus veio até o segundo momento onde Jesus voltará. Nestes últimos dias está desde o dia da igreja primitiva até o dia que nós estaremos na glória com o Senhor. Então essa doença doutrinal que tem a igreja do primeiro século, acompanha a igreja durante todos os séculos. Quanto mais conhecimento, mais me torno soberano. Quanto que a palavra de Deus diz, quanto mais conhecimento, mais eu sei que nada sou e que nada sei. Então há um contrassenso entre o que o homem espera do conhecimento e que Deus diz que é conhecimento. Porque quanto mais eu conheço, mais humilde me torno diante do Deus soberano. É impossível iluminação do Espírito Santo e soberba. É impossível iluminação do Espírito Santo e agir soberanamente, humanamente como nós somos. Essa carta é a 20ª carta, então ela está caminhando para o final do cânon. Ela é contemporânea de Tito, de Timóteo, e 1 Pedro tem uma diferença aí talvez de 2 anos. Dentro do cânon sagrado, cânon do Novo Testamento, 50 anos, ela está aí praticamente no meio no meio para o final desses escritos sagrados. Há um grande problema nessas igrejas, além da perseguição e além do gnosticismo, conhecimento como Deus, ele tem a dificuldade porque existem muitos falsos mestres. Então, Pedro está muito preocupado com a vida, a saúde espiritual destas igrejas. Esses falsos mestres, prestem atenção, eles têm grande conhecimento, eles têm muita capacidade mental. Então os falsos mestres não são bobinhos, não. Eles são muito espertos, eles têm uma capacidade muito grande de interpretação. Eles trabalham com um texto para fazer com que leve você a conhecer exatamente o que eles querem, mas o que eles querem é colocar em sua mente uma heresia. Esses falsos mestres são desonestos. Eles vão trabalhar com você para te enganar e não para te ensinar a verdade. Apesar de ter grande conhecimento e grande capacidade de interpretação, eles vão trabalhar com estas informações para que você seja enganado. Com certeza são extremamente orgulhosos da sua grande capacidade. E isso aqui não estabelece humildade para esses mestres que adentram a igreja. E finalmente eles falam com muita boa oratória. Eles desenvolvem uma grande capacidade de comunicação. Então você está ouvindo ele durante horas e parece que você está ouvindo ele durante minutos. Uma habilidade humana, queridos. Tem nada de Deus nisso. É a capacidade de você trabalhar com argumentos de forma que você venha convencer as pessoas daquilo que você quer convencer. Então Pedro está extremamente preocupado com essas circunstâncias nas igrejas que vão receber essa carta. Mas nós entendemos que Deus, e nós não podemos esquecer que Deus sempre age soberanamente. Ele nunca dará a nós uma capacidade de desvio conduzido por homens, mas Ele sabe exatamente porque tais coisas devem acontecer. E é exatamente isso que Pedro toca.
apesar de termos essas circunstâncias das falsas doutrinas e dos falsos mestres que nos cercam, estou advertindo vocês que vocês precisam olhar para Deus e não se esquecer que Deus sempre age soberanamente. Deus tem um cuidado todo especial com a sua igreja e com o seu povo. O que contamina esta mensagem? Dentro do contexto que viviam, a filosofia grega, o misticismo oriental e a leitura de um conhecimento que meramente o conhecimento possa trazer resultados cristãos. Então a mistura desses pensamentos, dessa maneira de viver, chega até as igrejas e dentro da igreja a filosofia, o misticismo e um conhecimento sem Deus ganha robustez. As pessoas começam a entender que isso é tão importante quanto a capacidade de conhecer a palavra e ser iluminado por ela. Com certeza, essa é uma grande dificuldade da igreja desse tempo. Mas Pedro termina a carta, capítulo 3, verso 18, dizendo que a graça e o conhecimento nos acompanhem. Então é necessário somarmos graça e capacidade de conhecer. Se você tiver capacidade de conhecer, mas você não vive na dimensão da graça de Deus, seu conhecimento é vão, meu querido. Seu conhecimento vale tanto quanto o conhecimento que você tem para viver aqui na terra. Depois que você morrer, você não tem mais nenhuma esperança. Um conhecimento desassociado da graça de Deus é um conhecimento que está nos levando graciosamente para o inferno. Porque eu conheço aquilo que a mente possa tocar, mas eu não recebo de Deus a infusão, a presença do Espírito Santo que nos faz entender todas as coisas, diz Pedro às igrejas. Então, a palavra hoje é despertar as nossas lembranças, verso de número 1, e ele escreve a carta para despertar aquilo que nós lembramos. E é necessário que você esteja pensando exatamente naquilo que você precisa pensar. E lembrar exatamente aquilo que você precisa colocar no coração. Lidarmos com a lembrança é uma coisa complicada, porque exige o quê? Sanidade mental, né? Capacidade de ter uma mente que consiga arquivar as memórias. E se não tiver saúde mental, você está com problemas e você, na verdade, você precisa de tratamento, de um cuidado de Deus, de um carinho de Deus. Se não houver sanidade mental, Deus te trata especialmente. Pode ficar tranquilo, né? Deus não vai ser descuidado para com você. Sabe aquela história, né? Onde é que está minha chave? Todo dia é isso, já pensou? A hora que você vai sair, onde é que está minha chave? Meu Deus do céu, eu botei a chave aqui, tenho certeza absoluta que botei minha chave nesse lugar. Meu pai começou com Alzheimer assim, né? Então, todo dia, ele colocava a chave no mesmo lugar, no chaveiro, do lado da porta. Mas ele rodava a casa inteira procurando a chave. Meu querido, vá ao médico rapidamente. Talvez seja bom você fazer um acompanhamento da sua capacidade mental. Se você está esquecendo a chave, não estou dizendo que está com Alzheimer, mas está falhando alguma coisa, presta bem atenção para isso, né? E a culpa sempre é dos outros, né? Não, quem tirou minha chave daqui? Né? A culpa sempre é dos outros, né? Nossa capacidade de lembrança fica extremamente prejudicada, porque nós somos humanos e a nossa mente é limitada. Tanto quanto, se você pensar bem, como é que alguém pode se limitar a ter uma relação com Deus só com a sua mente?
Porque somos extremamente incompetentes mentalmente para tocar o eterno, irmãos. Se você limita a sua capacidade de viver em Deus só com o seu recurso mental, tadinho de mim, teria muita dificuldade para viver o espiritual somente com ideias, com pensamentos. E esse é um problema sério da igreja no primeiro século. E esse problema não acabou. Não acabou. E o homem sempre tende a querer tocar o eterno somente com seus recursos soberanos. Grande erro. Uma grande perda espiritual. Você perde toda a sua capacidade de viver a glória de Deus no tempo presente, nessa esperança. Porque você acha que a sua mente é suficiente para conduzir a sua espiritualidade. Meu querido, você já está no inferno e não sabe. O grande bênção é a intervenção de Deus, não a sua capacidade gloriosa de viver os seus grandes intentos. Mas sempre temos essa dificuldade, desde criancinha, quando a criança começa a largar da mão do papai e da mamãe, né? Deixa eu viver, deixa eu fazer a minha caminhada. Desde criança nós já temos essa tentativa de tornar Deus não tão soberano assim. Mas nenhum dia da sua vida é vivido fora da grandeza e da soberania do Todo-Poderoso. Não se esqueça, meu querido, que Deus age soberanamente. Se você tiver alguma dúvida disso, você está com a Bíblia na mão. Está com a Bíblia na mão. Leia as histórias de Deus com o seu povo. Em que momento Deus deixou de agir soberanamente? Então traga à sua memória informações que vão te conduzir à presença de um Deus soberano. E pare de escutar tanta conversa fiada a respeito de Deus. Tantos assuntos desnecessários, quando você poderia se dedicar muito mais a contemplá-lo na sua beleza e majestade. É o que você vai fazer eternamente. Por que você está sofrendo tanto na sua capacidade de entendimento? E eu queria que você não esquecesse de 4 coisas, diz Pedro à igreja. Não se esqueçam de 4 coisas. Primeira coisa, que Deus promete, Ele faz. Que Deus promete, Ele faz. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não há a menor possibilidade que Deus deixe de fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. E o problema do contexto aqui é que Jesus haveria de voltar e nós iríamos para a glória. Ele vem, diz a palavra de Deus, e todos os membros da igreja têm essa informação. Mas espera aí, está demorando demais esse negócio. Acho que Deus está com problemas na eternidade. Ele não consegue fazer aquilo que Ele prometeu. Então vamos nós, com a nossa capacidade, traçar um outro caminho, porque esse caminho de Deus está furado. E desde o início da história, isso começa assim, e as brigas que tem entre o povo de Deus, todo o Antigo Testamento, é porque os homens entenderam que eles tinham que dar um jeito no agir de Deus soberano, porque Deus estava tardando na sua promessa. Deus falou, mas Ele não é tão competente assim para que a coisa aconteça. Deus não retarda a sua promessa, e a vontade do homem não pode mudar, porque ele depende totalmente do que Deus diz. 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 20. Entendemos que Deus preside todas as coisas, que Deus nos chama, que Deus nos justifica, que Deus nos glorifica. É o próprio Deus agindo soberanamente sobre a vida do seu povo.
o que Deus promete, querido, Deus haverá de fazer. Segundo lugar, Deus nunca se atrasa, Deus jamais se atrasa, pelo contrário, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Deus tem uma condução do tempo, pois um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse tempo é o tempo de Deus. É a capacidade de Deus agir. O que Ele faz e nós fazemos em 1000 anos, Ele pode fazer em um estalar de dedos. E assim mesmo, incompetentes seremos de fazer alguma coisa e realizar alguma coisa fora do tempo de Deus. As coisas não estão tardando e nem se atrasando, porque o Senhor Deus é o Senhor do tempo. Ele está conduzindo a história, Abacuque capítulo 2, verso 3, pois no tempo determinado as coisas vão acontecer. Esse relógio é o relógio de Deus, não é o nosso relógio. Você precisa tocar a eternidade, sabendo que Deus não se atrasa, e Ele não perde o time. Ele sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida. Eu estava pretendendo me tornar pastor aos 18 anos. Falei, começar o curso do seminário. Fui conversar com o meu pastor, ele falou assim, passe 3 dias em jejum e decida. Ele resolveu rapidamente para mim, né? Vá orar e depois você decide sua vida. Com certeza foi um bom conselho. Eu fui orar, pedi a Deus orientação e decidi. Falei, estou afinado com Deus, é isso mesmo. Vou para o seminário, saí aí da igreja de Brasília. Cheguei em casa, meu pai não era convertido ainda. Ele disse, rapaz, esse negócio não dá dinheiro. Eu falei, tem razão, esse negócio não dá dinheiro. Eu falei, pai, e aí, o que eu faço? 18 anos, 17 para 18 anos. E aí ele falou, vai estudar alguma coisa que dá dinheiro. Depois você faz esse negócio aí. Isso aí você faz tranquilo, não precisa nem depender financeiramente de ninguém. Vai trabalhar primeiro. E eu obedeci o meu pai. Obedeci o meu pai. Falei, bom, se o pai falou, ele deve estar certo. E fui estudar primeiro, né? Só que nesse tempo o pai reformou do exército, saímos de Brasília, e eu falei, pai, e agora o que eu faço? Ele falou assim, faça o que você quiser, né? Eu estou indo embora para a praia, vou passar o resto da minha vida na praia. Eu falei, que bom, né? Me deixou muito bem nessa daí. Também vou para a praia, você vai para a praia, eu vou junto. Eu fui junto com meu pai, com a minha mãe, cheguei na praia maravilhosa, linda, né? Morava de frente para a praia, todo dia para a praia. Mas o tempo estava passando, e eu falava, meu Deus, o tempo está passando, e eu não faço aquilo que eu deveria fazer. E eu fiquei extremamente preocupado com isso, porque o meu sonho e a minha realização seria fazer aquilo que eu entendia que Deus esperava que eu fizesse. Eu falei, o tempo está passando e nada acontece. E o tempo foi, na igreja presbiteriana de Vila Velha, não tinha pastor. E eu tinha um grupo de amigos ali. No tempo que eu fiquei em Vila Velha, eu pude trabalhar como pastor sem ser pastor. Pregar da escola dominical, me dedicar aos estudos. E durante aqueles 2 anos ali, a chegada de um pastor, ele falou assim, rapaz, você tem que ir para o seminário. Eu falei, mas meu pai falou para eu estudar primeiro. Eu falei, então estude e termine e vá para o seminário. E eu fui conversar com meu pai de novo. Ele disse, faça o que você quiser. E 5 anos depois, eu fui para o seminário. 5 anos depois do meu chamado, eu falei, meu Deus, perdi 5 anos da minha vida. Perdi 5 anos da minha vida. E fiquei no seminário, esse tempo todo, falando com Deus. Falei, Deus, cheguei atrasado. Devia ter vindo antes. Devia ter feito as coisas do meu jeito. Eu já tinha resolvido. E o Senhor fechou as portas. Pois bem, queridos, se eu não tivesse demorado 5 anos, com certeza eu não estaria aqui hoje pastoreando. Não estaria aqui. Eu teria ido para um seminário liberal, onde as portas do seminário fechou durante 2 anos, todos os professores foram mandados embora, e o seminário teve que recomeçar. Eu não teria chegado
aqui hoje. Esse é o meu entendimento a respeito da minha experiência. Sua experiência pode ser totalmente diferente dessa, mas eu leio que Deus nunca se atrasa. Deus nunca desanima. Nós vamos indo de força em força, queridos. Deus fará cumprir a sua vontade. A doutrina soberana de Deus se estabelecerá pelo próprio Deus e não por homens. Deus nunca desanima. Ele nunca perde a sua capacidade. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco. Deus tem um ânimo longo, uma capacidade longa de fazer as coisas acontecer dentro da sua soberana vontade. Ele nunca abre mão de estar conduzindo a nossa história, queridos. E por pior que sejam as cenas, Deus sempre terá a motivação necessária para o nosso coração. Ele jamais vai nos deixar à mercê da nossa sorte. E logo ele diz também que Deus deseja salvar. E no coração de Deus espera que todos nós cheguemos ao arrependimento. Deus se alegra com a conversão. E Deus se alegra com a vida que temos nele mesmo. O desejo de Deus é que nós, como igreja, proclamemos o Evangelho e muitos se convertam a ele. Deus deseja salvar. Eu quero que todos possam chegar ao arrependimento. E Deus tem um coração pastoral para com todos nós. Finalmente, queridos, o texto diz: e nós entendemos que Deus não retarda, que Deus não se atrasa, que Deus não desanima, que Deus quer salvar. Creia nas promessas de Deus, guarde com esperança, anime-se em Deus, há salvação para o perdido. Creia nas promessas, porque a esperança nos dá um vivo caminho. Aguarde com esperança, viva em santidade e se arrependa dos seus pecados, porque Deus está pronto para perdoar. Anime-se em Deus e levante de onde você está e pregue o Evangelho, porque esta é a vontade de Deus, que muitos se arrependam. E há salvação para aqueles que estão perdidos. Você vai dormir e a sua mente não se aquieta. Você carrega todo o peso do mundo na sua maravilhosa capacidade de pensar. Portanto, aprenda com Pedro, nas instruções da igreja. Ele diz, olha, Deus não vai retardar as suas promessas. Deus não vai desanimar da sua vida. Ele não vai dizer, você está perdido, você não tem chance, você não pode executar aquilo que eu o preparei. Deus não vai abrir mão de você. Não tem filosofia, não tem misticismo, não tem capacidades humanas, tem eu, Deus. Não abra mão daquilo que Deus já lhe prometeu. Não pense que Ele vai se atrasar. Não pense que Ele desanimou da sua vida. E Ele está pronto para te salvar. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Possamos guardar no nosso coração. Lembre-se, Deus age soberanamente.